Olá, estudantes da primeira série. Eu sou a professora Kathleen e esse é o professor Carlos. Tudo bem, professor Carlos? E na aula de hoje nós vamos falar sobre práticas corporais de aventura escalada. Então vamos verificar o objetivo da aula de hoje. É compreender os contextos históricos da escalada, identificar quais são os espaços da sua prática, quais são os equipamentos necessários para que ela aconteça e identificar a diferença entre as modalidades, porque nós temos várias categorias da escalada. Então eu pergunto agora para você. Você conhece a escalada? Você já praticou a escalada? Ou já assistiu um campeonato? Você teve a oportunidade agora de ver nas Olimpíadas de Tóquio essa modalidade? Porque ela faz parte de uma das novas modalidades que esteve presente agora nas últimas Olimpíadas, junto ali com o surf e o skate. Então, você consegue observar alguma diferença desta imagem para esta imagem? O que você vê de diferença nessas imagens? Então, vamos verificar aqui. Então, se a gente observar essa imagem aqui, ela está ocorrendo em meio natural, né, na natureza, em rocha, né? Já aqui é um ambiente artificial, né? São rochas feitas de formas artificialmente num ambiente fechado. E por que é feito isso? Quando que começou essa prática? Então, essa prática fechada foi se observado que em alguns momentos ali do ano é inapropriado para fazer a escalada em meio natural. E os praticantes, eles queriam fazer todo ano. E aí criou-se então ginásios fechados, é o que a gente fala de escalada indoor, fechado, para que todo ano fosse possível fazer a prática da escalada e trazendo também mais perto da população, já englobando a todos, porque muitos, né, não têm coragem de ir em meio natural ou precisa fazer uma trilha, fazer um grande percurso para que eles conseguissem fazer essa prática corpórea. Entretanto, né, a gente sabe que a escalada indoor, a gente pode pegar o carro e estacionar na frente do ginásio e fazer essa prática. Então, é uma prática que pode ser feita por qualquer pessoa, qualquer sexo, qualquer idade, né? E a escalada, ela demanda de algumas tecnologias, né, para que esse esporte aconteça, como é o auxílio ali de cordas e equipamentos apropriados para a segurança do praticante. Quando que começou essa prática ali? Vamos verificar juntos então quando foi? A prática de subir montanhas teve origem há milhares de anos, com pinturas que retratam a modalidade datada de 400 antes de Cristo. A escalada esportiva nasce do montanhismo, quando os alpinistas começaram a querer conquistar as montanhas pelo caminho mais difícil. Para tal, desenvolver um conjunto de técnicas e materiais que lhes permitia superar as grandes paredes alpinas. Ou seja, o homem ali sempre querendo superar os seus limites e buscando algo novo. Então, geralmente eles subiam, né, pela parte mais plana, né, e circulando as montanhas. Mas eles olhavam para, meu Deus, será que a gente consegue ultrapassar esses limites? Como fazer para, ao invés de eu ir pela
parte plana, eu subi pela parte vertical e desenvolveram aí essas habilidades, essas técnicas e equipamento para tal façanha. Então a gente classifica a escalada em diversas categorias. Podemos classificar elas em escalada tradicional, a builder, a big hall, a escalada em gelo e a escalada indoor. E daí nós já vamos ver o que cada uma representa. Observem esta imagem aqui, a gente consegue verificar que é uma fotografia bem antiga, né? Uma fotografia da Lucy e a Pauline Rankin, do Clube de Escalada Escocês Femininos, em Edimburgo, 1906. Observe a vestimenta delas, de saia, de saltinho, mas essa é uma escalada tradicional, que é o ato de você subir essas rochas utilizando só equipamentos para caso você tiver uma queda. No caso, a corda. Observe que elas têm a corda aqui na imagem, mas era só esse o equipamento da época, mas já se praticava há muitos e muitos anos lá. Como a gente viu, existem figuras que foram encontradas em cavernas, já datando que o homem primitivo tinha essa prática de escalar rochas ali para conquistar cumes e descobrir algo diferente que tivesse ali nas altas montanhas ali. Então a escalada tradicional, como a professora disse, né, você vai subir as rochas ali, você vai fazer o agarre com a sua mão ali, então você vai achar o meio mais apropriado, a rocha mais apropriada, o espaço mais apropriado para você fazer o agarre com a mão para que você esteja subindo e escalando essa montanha, utilizando ali da corda, da cadeirinha, apenas em caso de queda ali. Então, exige-se muita força e muita habilidade também, visão do que você vai estar fazendo, não visão só do que você está enxergando agora, mas visão do que está acima de você. Porque às vezes aqui é mais fácil para mim, né? Para eu subir aqui, tá mais fácil por aqui. Mas se eu subir por aqui, lá em cima, vai ser mais difícil. Então, talvez se eu ir por esse outro lado, que tá um pouco mais difícil aqui, mas lá em cima eu tenho mais possibilidade de agarre, seja melhor. Então, essa visão do além, né? Do que está por vir é bem-vinda, extremamente apropriado para essa modalidade da escalada tradicional. E aí a gente tem a escalada builder, que a escalada builder ela é realizada em pequenas montanhas, pequenos cumes, com aproximadamente, no máximo, 6 metros. E essa escalada ela é feita sem a utilização de nenhum equipamento, tá? Por isso que ela tem que ser uma escalada ali baixa, para que você não corra o risco de cair e até ter uma lesão, você sofrer algum dano ali. Obviamente que se eu cair a 6 metros, eu vou sim vou sofrer algum tipo de arranhão, eu vou sofrer. Mas quem faz essa modalidade aqui não são iniciantes, tá? Então, para fazer essa modalidade, você precisa ter uma certa experiência ali, porque você não vai utilizar de nenhuma corda, nenhum equipamento de segurança ali. Já a Big Hall, como o nome diz, grande. Então, são grandes montanhas de de grande altitude, mas não são montanhas ainda de gelo, tá? Ainda são montanhas que não são de gelos, na sua grande maioria. Tem alguns que fazem em montanhas de alta altitude, que a gente fala de alta montanhas, né? Mas geralmente são feitas sem gelo.
E essas montanhas, elas são feitas em partes, tá? Então eu escalo um pouco num dia, armo um acampamento aéreo ali, estendo como se fosse uma rede para que eu durma ali naquela montanha, escalando e faço isso em pequenos trajetos. Pode levar mais que um dia, uma semana. Então, essa é a modalidade de Big Haul. Então, muita altitude e a escalada sendo feita em mais de um dia. E aí a gente tem a escalada em gelo. Como o nome já diz, você vai escalar no gelo. Então, demanda de todas as modalidades têm os seus equipamentos específico. Então, quando a gente está se falando de escalada tradicional ou a builder, principalmente o sapato, eles são sapatos lisos, sem nenhum tipo de agarre ali, emborrachados, tá? Para que você consiga colocar o seu pé da melhor forma possível. Já a escalada em gelo precisa de uma bota específica, então é a bota, e embaixo dessa bota tem ganchos, tá? Ferros, para que você, quando você colocar o pé ali, ele fixe e forme como se fosse escadas. Então ele vai fazer o agarre e você vai fazendo escadas, como se realmente você estivesse subindo uma escada ali, utilizando esse equipamento ali. E aí a gente verifica ali que no começo, em 2017, o escalador Alex Honnold também entrou para o Olimpo das modalidades. Ele escalou sem nenhum equipamento de segurança o El Capitan, também no Parque do Yosemite, uma das rochas mais difíceis do mundo e que medem 914 metros de altura. Então tem um documentário sobre o Alex, se vocês tiverem interesse, é muito bom, é interessantíssimo. Entretanto, não é aconselhável, né, a gente fazer escaladas sem nenhum tipo de equipamento. Obviamente que ele fez um estudo prévio de como ele iria fazer. Ele teve sim acompanhamento de pessoas que estavam ali dando o suporte para que não acontecesse nenhum acidente. Óbvio que nós, se nós formos fazer um esporte desse, a gente jamais deve fazer sem equipamentos de segurança, né? Principalmente ali na iniciação. Já a escalada indoor, a professora já deu uma pincelada para vocês, né? Como o nome já diz, indoor, ambiente fechado. Então simula o ambiente rochoso natural, só que ambiente fechado com diversos níveis de dificuldade. Então, dentro de um ginásio nós temos o paredão, desde do nível de iniciante, super fácil, até os mais difíceis, que são aqueles mais inclinados. E faz utilização ali de corda, de equipamento de segurança. Então, a prática indoor, ela começou ali na década de 70, tá? E se originou de uma ideia nada convencional de um alpinista ucraniano. Preso em casa por um rigoroso inverno, então não dava para ele fazer escalada ali, a não ser que ele fizesse a escalada em gelo, mas não era o caso, ele não queria fazer, né? Ele passou a prender pedras em uma parede de casa. E aí os seus amigos começaram a gostar e trouxe mais adeptos e essa prática ela foi se expandindo e hoje ela já é praticada em praticamente todo o mundo ali. E agora a gente vai para a atividade de número 2. Veja, você já assistiu a escalada nos Jogos Olímpicos? Quais as modalidades de escaladas que foram disputadas nas Olimpíadas? Então, se você não sabe, pesquise e a gente já retorna.
Conseguiram pesquisar? Então vamos corrigir juntos então. Então nas Olimpíadas estiveram na categoria de velocidade, de dificuldade e a builder. E agora a gente vai ver o que cada uma significa, quais as formas de competição. Então a de velocidade, então você tem que subir o mais rápido possível um paredão ali de 15 metros. Quem chegar primeiro lá vence aquela disputa. Então é disputada de 2 em 2 e aí vence o mais rápido ali. Já a de dificuldade, né? Os atletas tendem a subir o mais alto possível em uma parede com mais de 15 metros dentro de um tempo fixo. Observe que, diferente da de velocidade, é um paredão reto, né? Na de dificuldade tem vários níveis ali, desníveis, às vezes eles podem ficar até de ponta cabeça sendo sustentado pela força do próprio corpo. Já a builder é o que a gente falou lá, são escaladas sem equipamentos, né, de segurança, no máximo 6 metros, só que nas Olimpíadas eram paredões artificiais de no máximo 4 metros que eles tinham que transpor em um tempo determinado ali e ganhava quem fizesse aquele percurso em um menor tempo. E agora a gente vai para a atividade de número 2. A imagem abaixo se refere a qual das modalidades de escalada. Então a gente já viu, relembre, penso que a gente verificou e a gente já retorna com a correção. Conseguiram? Então vamos corrigir. Então essa imagem estamos falando da escalada builder, né? E agora a gente vai retomar o que nós vimos na
aula de hoje. Então a gente falou sobre o que é escalada, vimos a sua origem, vimos os diferentes modalidades da escalada e vimos as modalidades da escalada olímpica. Então na aula de hoje nós falamos sobre práticas corporais de aventura escalada. Espero que vocês tenham gostado. Os vejo em breve.